Problema 2, ele te dá um campo vetorial, né? Que a cada ponto x, y e z em R3 associa um vetor f cujas componentes x, y e z são dadas em função de cada uma delas de x, y e z, certo? Depois ele pede para você calcular o fluxo desse campo através da superfície definida por esse cilindro com x entre menos 1 e 1. Se você for no Desmos 3D e escrever a equação do cilindro sem nenhuma restrição para o valor de x, na verdade você está pensando no cilindro infinito. Aí não dá para falar dá até para falar em fluxo, se tiver uma condição de convergência. Para evitar isso, ele definiu essa superfície finita. Aqui eu coloquei para você os vetores normais a cada superfície, porque aqui, ó, na integral de fluxo você vai precisar desse vetor normal, porque ele entra na definição da integral de fluxo. A integral de fluxo, ela é definida como integrar em toda a superfície. No caso, a nossa superfície consiste da tampa de baixo, da tampa de cima e da superfície lateral, o produto escalar do campo pelo elemento orientado de área. Esse elemento orientado de área consiste num elemento de área, que é um escalar, e do vetor normal, que aponta sempre seguindo um ângulo de 90 graus. Aqui nesse desenho fica mais difícil de ver, aqui fica mais fácil. Aqui eu coloquei num certo lugar na tampa o vetor normal, que ele é perpendicular à tampa. Na outra também eu coloquei, e aqui eu coloquei o vetor normal à lateral, certo? Agora vamos compreender, em primeiro lugar, a expressão que nos dá esses vetores normais para cada tipo de superfície aqui. Porque essa integral I, a gente vai fazer ela em 3 partes. Fazendo a tampa 1, mais na lateral, mais na tampa 2. Então, para cada lugar fica mais simples de dar a expressão, que nos dá o normal, a normal e o produto escalar, como a gente vai ver daqui a pouco. O normal aqui é menos 1, 0 e 0, ou menos I, que é o versor que nos dá a direção X. Olha lá por quê. Pouco importa onde eu esteja, como a gente está falando de um cilindro cujo eixo é paralelo ao eixo X, pouco importa onde eu coloque o ponto lá na tampa, viu? Vamos por aqui. Ó, sempre vai se tratar do mesmo vetor normal. Pouco importa onde estiver, é o mesmo vetor. Você pode flutuar com ele aqui, ó, olha lá, nessa direção ou na outra, certo? Que sempre vai apontar para a mesma direção, que é a direção oposta ao versor que indica a direção X, ou seja, menos I. Então aqui a gente já tem um pouquinho da solução. E para a tampa 2, facinho de ver aqui também, que a gente vai ter o mais I como vetor normal. Então, para resolver essa integral, a hora que eu fizer o produto escalar do campo com o elemento orientado de área, eu vou ter que fazer, na verdade, o produto escalar do campo com a normal. Como aqui só tem essa componente e o campo é dado por 3 funções, fx,
FY e FZ, no produto escalar, isso anula essa segunda parcela, isso anula a terceira, só sobra a primeira, que é menos Fx, que é a primeira componente. Certo? A gente já está fazendo aqui a primeira integral. Depois a gente vai fazer essa daqui e por último a gente vai fazer a do meio. Então, se eu voltar lá na expressão do campo, vai ser menos 3xy² ds. Só que tem um detalhe. O x é menos 1 aqui. Porque a gente está aqui na tampa definida. Ela é um subconjunto do plano x igual a menos 1. Vamos desenhar aqui o plano x, a tampa. Vamos voltar ela. Olha lá. Tem uma que é representada de roxo, de azulzinho aqui, a tampa da direita. E a tampa da esquerda é representada por cinza. Se eu tirar essa restrição, que eu coloquei aqui a restrição para ficar só tampando o cilindro. Se eu tirar ela, você vai perceber que tanto a tampa da direita quanto a tampa da esquerda pertence ao plano aqui x igual a 1 e de cá x igual a menos 1. Vamos colar de volta aqui para não alterar nosso gráfico. Aqui a gente pode tirar essa restrição. Olha lá. Esse é o plano x igual a menos 1. O z e o y varia sem limites e o x igual a menos 1. Então pouco importa onde eu esteja na tampa 1, x é igual a menos 1. Então aqui vai dar 3, porque menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3, 3y² ds. Pronto. Agora eu já consigo integrar isso daqui aqui. Como é que eu vou proceder para integrar isso na tampa 1? Eu tenho que lembrar que a tampa 1 ela é um círculo de equação y² mais e² igual a 1. Claro que aqui, esse corte aqui, eu tenho que lembrar que eu estou projetando o cilindro no plano x igual a menos 1. Deixa eu fazer isso para você ver. Viu? Aqui, ó. Vamos regular aqui. Você sabe, esse é o plano x igual a menos 1. Eu vou cortar para não aparecer o plano fora da tampa. Pronto, cortei. Certo? Se eu projetar isso daqui no plano XY, vamos fazer do outro lado, que aqui vai ficar invertido. Ó. Se eu projetar isso aqui, não, vamos fazer desse lado. Essa é a tampa da esquerda aqui, na verdade é melhor fazer assim mesmo. Vai ser um círculo. Então, a hora que eu for integrar essa expressão 3y² nesse círculo, é melhor eu usar a coordenada polar. A gente viu lá naqueles vídeos iniciais, introdutórios, que quando se trata de um círculo é melhor usar a coordenada polar. Então a gente vai passar o y para ρ cosseno de θ e o z para ρ seno de θ. Aqui dá para ver claramente que, sendo ρ, aqui eu fiz um ponto aqui no limite, ó, ponto XY, mas podia ser um ponto aqui no meio, por exemplo. Aqui o ρ. Então o y é sempre o ρ cosseno de θ e o y é sempre o ρ seno de θ, certo? Deixa eu fazer outro desenho para esclarecer isso, caso fique alguma dúvida. Y e z. Aqui tem um ponto qualquer da superfície, esse é o ρ e esse é o θ. E o y vai ser o ρ cosseno de θ. O z, o ρ seno de θ. Então, com isso na mão, como é que eu escrevo essa expressão 3y²? Vai ser 3 ρ² cosseno ao quadrado de θ. E o elemento de superfície, como a gente viu, ele é ρ dρ dθ, certo? Basta você, para compreender isso mentalmente, sempre que tiver dúvida, né? Não precisa ficar recapitulando isso aqui toda vez que fizer integral, basta escrever isso daqui. Mas se você ainda não entendeu, você pode pensar
nesse retângulozinho aqui, ó. Esse lado de baixo aqui. Esse lado aqui é o de rho. E aqui vai ser o rho de rho, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou integrar na superfície toda o 3 rho ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes o rho de θ. E eu vou lembrar que aqui, no caso de uma integral de superfície em cima de um círculo, né? O rho vai de 0 a 1 nesse caso. E eu posso separar aqui, porque no caso de integrais de superfície em cima de superfícies circulares, os limites de integração são separáveis, como a gente viu no vídeo introdutório. Então aqui fica 3 rho ao cubo, ó, porque tem um rho aqui e um rho ao quadrado aqui. E aqui o θ vai variar de 0 a 2π, que é 360, vai fazer isso aqui. Para cada rho ele varia de 0 a 360, de cosseno ao quadrado de θ. E essa integral ela é independente dessa aqui, ó. Vai chamar essa de J e essa de K. Essa aqui vai ser 3 quartos de rho à quarta. Basta somar um aqui. A gente está cansado de saber, né? Como é que faz a primitiva de x potência n. Certo? Aqui no caso o rho é 3. Então 3 mais 1, 4. Divide por 4. O 3 fica sendo apenas uma constante aqui. Não desempenha nenhum papel. Só multiplicar por ela. Agora eu multiplico isso aqui por k. Vamos achar o k? Esse k aqui enjoadinho. Porque a gente não sabe integrar cosseno ao quadrado. A gente só sabe integrar se a gente substituir por essa expressão, que é equivalente ao cosseno ao quadrado. Essa expressão que a gente viu, né, que para poder encontrar, basta usar essas duas identidades. Essa primeira é a da duplicação do ângulo e essa segunda é o teorema de Pitágoras. Soma as duas, você vai encontrar isso daqui. Agora, eu vou integrar isso daqui em dθ, né? Então, fica meio de θ mais meio da integral da primitiva, né? Cosseno de 2θ. Meio de θ mais meio de... Se quiser mudar a variável para entender melhor, pode. Não tem cosseno de... Vou falar 2θ igual a ômega. Cosseno de ômega. Aqui o d ômega fica 2 dθ, né? Só se derivar d ômega dθ vai dar 2, multiplica e inclui, vai dar dθ igual a 2 dθ igual a d ômega. Então d ômega sobre 2 aqui, só passar o 2 para lá. Então da onde sai isso daqui? Qual que é a primitiva do cosseno? É o seno. Eu não posso deixar em função de ômega porque minha variável de integração é o θ. Isso daqui é a primitiva. Agora eu calculo isso daqui entre 0 e 2π. Aqui, ó, vai estar meio, valinho 2π, mais 1/4 de seno de 4π, menos a variação em 0. A variação em 0 eu não vou pôr, porque aqui dá 0, o seno de 0 é 0. Então vai ficar π, e isso daqui também é 0. Certo? Quando você está falando da função seno, o seno de qualquer múltiplo de 360 é 0. Porque você está falando o seno de 0 em todos os casos, né? O seno de 0 é 0, porque você está nesse ângulo afastado aqui, 0. O seno de 0 é a altura, né? Se você dá uma volta, 2, 3, 4, não importa, tudo jeito é 0. A resposta daqui é π. Então aqui, a gente volta aqui, o k é π. Então vai ser 3/4 de... Aqui é π. E aqui, a gente não tinha feito, né? Tem que fazer entre 0 e 1. Aqui 1/4 dá 1, 0/4 dá 0, 1 menos 0 dá 1, vezes π. Então dá 3/4 de π. Certo? Agora vamos fazer a segunda. Vai ficar muito fácil, porque aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Vai sobrar só o f de x, só que o f de x positivo. Certo? Vezes o ds.
no caso dessa integral aqui. Então vai dar 3y² ds. Então essa integral e essa daqui é a mesma, porque a gente vai fazer integral aqui também. E aqui não há dependência em x, então a resposta também é essa. Então essa daqui deu 3/4 de π, essa aqui deu 3/4 de π, e essa aqui a gente vai ter que trabalhar ela agora. Agora, a gente vai ter que entender primeiro como é que a gente faz o vetor normal. Eu vou tirar a tampa desse desenho aqui que eu fiz, para você entender lá dentro. Vou tirar também esses vetores normais das tampas, que são esse e esse. E aqui ficou só os vetores normais à superfície lateral. E eu vou colocar também vetores normais. Eu vou desenhar aqui. Eu vou deslocar esse vetor um pouquinho. Vamos fazer aqui um vetor U1. Vamos copiar. Calma lá. Esse vetor U1, ele vai começar em 0, 0, 0 e vai terminar em A e isso, vai ser esse aqui. Você não precisa entender como eu fiz o gráfico, você só precisa entender o que eu estou falando. Estou falando de um ponto aqui na superfície lateral. Se você imaginar um eixo que passa no meio do cilindro, existe um vetor que vai desse eixo até esse ponto, que é o vetor dado por x, né? 0, perdão, y e z. Por que 0? Porque aqui, ó, aqui eu estou pensando num vetor, deixa eu tirar aqui, ó. Vamos colocar aqui esqueci de colocar o b aqui, isso. Pronto. Ó, o b dá o x, né? Vamos mudar o b aqui para a gente ver o que acontece. Olha lá, a gente desloca o vetor ao longo do eixo x, certo? Esse vetor, ele vai do ponto B00 a BA e raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado. Ó, na verdade, aqui eu não quis usar a notação y e z para não confundir a calculadora gráfica. Mas aqui é x, o b representa o x, o a representa o y e esse aqui representa o z, que a gente sabe que o y e o z seguem essa equação aqui. Então, o z quadrado é 1 menos y quadrado, o z vai ser raiz quadrada de 1 menos y quadrado. Se eu representei o y por a, né? Então, o z pode ser representado dessa forma aqui. Certo? Mas o vetor, na hora que você faz a diferença, o b some. Você sabe que o vetor, a gente pode interpretar, as coordenadas do vetor vai ser a diferença da coordenada dos pontos onde ele começa e termina. Esse menos esse dá 0. Então, esse vetor que está dentro, ele é igual. Vamos chamar de vetor dentro. Ele é igual a 0, y e raiz quadrada de 1 menos y quadrado, que é z. Certo? Esse vetor aqui de fora também é a mesma coisa. A diferença é que ele começa na ponta. Ele tem o mesmo módulo desse aqui, que é 1. Porque o raio desse círculo é 1. E ele é sempre perpendicular à superfície. Certo? Porque ele é paralelo a esse vetor que define a posição do ponto na superfície lateral em relação ao eixo. Então a gente tem que a normal é exatamente isso, certo? Na hora que eu fizer a normal vezes o ponto, eu vou ter o FY vezes Y mais o FZ vezes Z. E se eu colocar aqui lado a lado, a gente sabe que o vetor que a gente está, o campo vetorial que a gente está integrando, vai sumir essa componente, vai sobrar só essas aqui.
a gente vai trazer a expressão do campo original, que é x exponencial de z. X exponencial de z vezes y mais z ao cubo vezes z. Vai dar xy exponencial de z mais z à quarta. É isso que a gente tem que integrar. Se a gente colocar aqui na frente o ds, é isso que a gente tem que integrar ao longo de toda a superfície lateral. Agora, para escrever a expressão da superfície lateral, você precisa pensar da forma seguinte. Você vai precisar entender que aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar uma pausa, que eu vou fazer um outro gráfico para explicar isso melhor.